Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. Parece que a gente se conhece há mais de 20 anos, mas a gente se conhece há pouco tempo, mas a aproximação nossa foi legal porque a gente descobre que não precisa conhecer há 10 anos uma pessoa para a gente ter tanta afinidade assim, né? Mas antes de apresentar meu convidado, eu quero falar que eu estou feliz porque hoje estou com a Thaís, comigo, minha co-host, e ela está aqui para estrear hoje o podcast diferente, o podcast com uma pessoa que eu admiro bastante, trabalha junto comigo, faz o Talk Têxtil acontecer também. Então, bem-vinda, Thaís. Vamos que vamos, né? Convidado de hoje, quem? Obrigado. Convidado de hoje, Eduardo Luz, da Apo tudo, né? Porque Apo Educação, Apo Agência. A gente está agora fazendo a migração e existiu muito essa nossa dificuldade da separação das unidades de negócio. Aí a Apo, como ela foi a investidora e a mantenedora daquilo ali, ela acabou se tornando a holding, né? Então a gente agora está formatando uma controladora e abaixo nós vamos ter as unidades de negócio, que daí nós vamos ter as 3 unidades principais, que é a parte de educação, que é uma unidade de negócio, educação presencial e online. Nós vamos ter outra unidade de negócio, que é a assessoria de marketing e vendas. Nós vamos ter outra unidade de negócio, que é a software de gestão de processos no-code. Já foi bastante gente do têxtil lá, né? Eu vi bastante galera das fábricas daqui. É que para começar nós estamos num polo bem bom de têxtil, né? E dessa galera foi os principais já com você, né? Eu vi o pessoal bem bom. Semana, inclusive, vai algum a gravar com o Tex, acho que ele já esteve aqui também. Já, o Edinho. Então, Edmar Russi. semana que vem o pessoal da Bug vai gravar, então temos algumas pessoas. O nosso core business, a gente, como toda empresa lá no início, eu posso já falar? Pode, dá-lhe. Tá liberado. Segurem. Se segura. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Então, como toda empresa no início, a gente começou bem dissipado, né? A questão do cliente ideal, porque a gente começou meio que por necessidade e não por uma oportunidade efetiva de negócio. Precisava comer, eu precisava até o final do dia arranjar alguma coisa pra mim, então foi bem... O começo não é fácil pra ninguém. Conturbado, né? Cabeceava, ia, apitava. Mas tem um detalhe, a gente acha que isso um dia acaba, né? Só piora. Porque a gente tem que ficar olhando pra todo canto, vai ficando mais complexo. Né? Complexo. Aí, então a gente começou com o público atendendo um público muito aberto. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo uma afinidade muito pouco com o mercado B2B. Eram as estratégias mais efetivas que a gente tinha êxito e mais. E a gente foi afunilando. Então, o nosso core business hoje atende indústrias e distribuidores, mas focado em têxtil, metal mecânico e plástico. Então, são os nossos 3 grupos de clientes principais. Por isso, tu vê bastante do têxtil. E, coincidentemente, é quanto? 30% do têxtil do Brasil está em Santa Catarina. Então, automaticamente, a gente tem mais têxtil que a gente atende do que metal mecânica e... Nós temos 2 polos grandes têxteis, né? São Paulo, a nossa região de Santa Catarina. E aí, por muitas vezes, São Paulo estava na frente, Santa Catarina passava, mas agora eu acredito que as últimas informações que a gente tem é que Santa Catarina passou São Paulo. Nós somos um grande produtor, né? Então, as indústrias aqui são focadas mesmo em processo, em produção. Então, a gente tem poder muito grande nisso. Falta só a gente comunicar e vender que a gente é bom nisso daí, né? Porque a gente é muito tímido, foi criado mais para essa parte de produção e esquece um pouco da venda, né? Propriamente dito. Por isso que tem bastante iniciativa nessa questão de fomentos na parte de educação, para a gente começar a olhar para outras áreas. Olhar para marketing, olhar para vender o nosso negócio, contar a beleza do nosso negócio aqui em Santa Catarina. A gente tem a premissa de que quando as empresas vão até nós em educação, seja de setores de marketing, setores produtivos ou qualquer área nesse sentido, a nossa principal ideia é que tem lá, quem está ouvindo não está vendo as minhas expressões, mas assim, que saia com a cabeça, legal. Então quer dizer que a gente pode abraçar outros que a gente não estava vendo. E isso acontece muito no têxtil, porque a galera do têxtil em si tem uma questão muito específica que é: vamos fazer um investimento. Vamos. Qual investimento que é? Para aumentar a produtividade. Legal, vamos investir 10 milhões em uma máquina.
Vamos lá. Feliz demais, 10 milhões. Muito bom. Vamos investir 10 mil em marketing. Não dá. Então, a gente naturalmente já vem de uma cultura muito chão de fábrica, né? Muito processo. O mercado de antigamente existia a questão geográfica que protegia as empresas, tinha poder de investimento de empresas em publicidade, que era muito caro antigamente. Mas hoje, se tu tem 5 mil reais ali para investir em tráfego, tu consegue distribuir tua marca em regiões. Então, existe uma democratização, né, da questão do crescimento da empresa. Então, só que com isso veio a competição mais acirrada. E aí entra que as empresas não estão tão preparadas para isso. Tem indústrias, né, que a gente atende, que este ano foram implantar CRM. São empresas de 70, 80 anos. Então, agora que eles estão olhando para um gestor de carteira de clientes, para que daí eles comecem a ter um controle maior da base para começar, por exemplo, focar em 3 pilares de crescimento, que é aumento de topo do funil, crescer ticket médio e aumento de recorrência de consumo. Quem fala isso é o Jay Abraham, com 3 pilares de crescimento de empresas. Então, agora que a gente está abrindo mais os olhos para isso, e se vocês precisarem abrir os olhos quanto a isso, a gente convida vocês para a Rapo Educação. Tem que deixar o merchan, né? Ó, tu estava falando sobre quanto as empresas demoraram para o CRM ser implantado, quanto não se perdeu nisso aí, né? Nesse tempo. Todo o histórico de conversação. Uma empresa de 80 anos não conhece seu cliente se não tiver um CRM. Perfeito. Quanto cliente não passa em 80 anos? A gente está falando de nem só a questão do não conhecer o cliente, né? Hoje em dia, como está muito mais apertada as estratégias de crescimento, eles acabam não conhecendo os clientes. E como um dos pilares de crescimento da empresa é o trabalho de base, tu acaba não conseguindo trabalhar bem a base. Porque a gente pega grandes indústrias que a venda está na mão do representante, a maior parte da venda, só que a gente sabe que a maior parte desta fatia da venda de mercado está na mão de 10%. Então a gente tem um 80-20, 80-10 ali, né? 80% do faturamento da empresa na mão de 10% dos representantes. Então isso faz com que aconteça o quê? Não consiga aumentar essa fatia de consumo nesses outros mercados. Porque tu não conhece eles, tu não tem alcance neles. Então, o que tu faz? Tu acaba sempre alimentando só aquela fatia que naturalmente já consome de ti. Tu não consegue criar estratégias de expansão. Então, a ideia do CRM é vir justamente com isso, como um dos pilares de crescimento da empresa, seria a base, a gente conseguir trabalhar essa base de forma mais efetiva. Então, essa é a ideia principal, porque a ideia é Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente ao longo do tempo. Então, é isso que o CRM faz, não é pipeline de primeira venda, que é onde as pessoas têm muito. É que uma coisa tem que ser suporte para outra, né? Eu entendo que o pipeline é importante, mas ele precisa ter uma série de outras coisas ali envolto dele para poder ser aproveitado de uma melhor forma possível. O pipeline venda, ele dá só uma sequência mais organizada aí para a jornada de compra, né? Pipeline seria o primeiro pilar, né? Se a gente fosse dividir em pilares dentro da estratégia, dentro da jornada de consumo, digamos assim, o pipeline ele estaria no início, que ele é o primeiro. Eu vou citar de Abraham de novo. Então ele fala sobre aumento de topo de funil, né? Então a pipeline cuidaria deste pilar específico da estratégia. Outro pilar específico, que é o último que ele fala, seria a frequência que ele chama de frequência. Hoje chamam de recorrência, hoje chamam de LTV. Existem várias nomenclaturas que foram criadas em cima dessa frequência que ele fala. Mas exatamente esses 2 pontos são 2 pilares distintos, mas que se unem em prol do crescimento da empresa. Então aí tu pega e tu abre a pipeline de vendas, que seria a primeira estratégia de crescimento da empresa. Tu tem daí, a gente abre essa estratégia e ali dentro nós temos outras estratégias aplicadas. Ponto de alavanca de funil, que é aumentar o consumo em qualificação e o consumo em follow-up. A gente chama de ponto de alavanca, porque tu aumenta 5 em um e 8 em outro. Se eu não me engano, tu tem 30, 35% de crescimento no final da linha. E aí, no outro lado, nós temos outra estratégia correndo em estratégia de recorrência de base. Que daí são mais... Só que o problema é, a indústria faz o quê?
ela pega toda esta jornada e bota na mão de uma pessoa. Não tem como isso ser efetivo na mão de uma pessoa só. Por isso vem-se tantas estratégias de insight sales, que eles chamam, estratégias de subdivisão dentro dos processos de vendas, para ganhar mais efetividade nesse processo todo. Conseguir buscar mais dados, mais informações. E às vezes uma pessoa não consegue mensurar tudo que está acontecendo. E mudou também um pouco. Hoje não tem mais só um canal de vendas, né? Uhum. Você tá falando num modelo aí onde é o representante que atua. Sim. Mas hoje o representante não tá em toda a frente de negócio. Hoje, pelo que a gente percebe da indústria, comparado a nem muito longe atrás, nem muitos anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje, olha só quantos canais uma indústria tem. Ela pode ser que ela tenha lojas, pode ser que ela tenha um ponto de apoio em alguma outra cidade, como showrooms, Uhum. tem o próprio representante, tem o B2B, se ela tiver um B2B bom, ela tem mais esse B2B, ela provavelmente deve ter um B2C, cara, tudo isso é cliente para ela, tudo isso é cliente entrando, por mais diferente que seja, é local diferente. E por aí vai, aqui já contamos 5 pontos. Então, cara, não tem como ela não ter um CRM, uma organização desse fluxo todo. Sim. E ainda por cima tem as redes sociais, né? Que é mais um outro... É que daí a gente sempre separa dentro das estratégias como canais de captação, canais de vendas, né? E às vezes eles se mesclam. Vou te dar um exemplo. Tráfego pago, todo mundo fala hoje em dia, ele pode ser tanto um canal de captação quanto um canal de venda. Se a gente está tratando de um e-commerce, eles podem se tornar um canal de venda, porque a venda é efetivada ali digital. A gente busca este lead para jogar para dentro do nosso CRM, para daí trabalhar ele com o processo de venda, ele se torna um canal de captação e não um canal de venda. Então existe, que a gente vê, que eu vejo dentro das indústrias, existe muita bagunça também nas informações, e isso muito culpa dos marqueteiros, dos estrategistas e não sei o que inventam muito nome para as coisas. E acaba bagunçando a cabeça das pessoas, e principalmente da indústria, que é um pouco mais tradicional, um pouco mais pé no chão. E aí acaba olhando para esse tipo de estratégia falando assim, ó, não vai dar certo, não vai funcionar. Não quer dizer que não vai funcionar. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, que é de Harvard, que eles dizem que 55% dos testes feitos em estruturas de growth, de crescimento de empresas, dão errado. Então a gente está falando de 55% dos erros que dão, das tentativas que dão errado. Então não é errado dar errado. O errado é não corrigir rápido. Foi uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo também, porque no começo da empresa existia uma morosidade na correção também dessas rotas. E hoje a gente fez o quê? Diminuiu a quantidade de cliente, aumentou o tempo desprendido para cada cliente, para que a gente consiga ter essas correções mais rápidas. Porque é normal dar errado. O que não é normal é permanecer nesse erro e não corrigir ele rápido. Então são percepções e estratégias que às vezes a indústria ainda não consumiu por completo. Entende? E aí entra outras diversas dificuldades, né? A gente pega nas indústrias os dinossauros lá dentro, que não deixam a gente entrar, que quando a gente fala alguma coisa, mas isso aqui eu já tentei, mas aquilo ali eu já tentei também. Então a gente tem diversos tipos de dificuldade quando a gente vai tratar diretamente com a indústria. Os microfeudos, são empresas com estruturas muito complexas e interconectadas, que qualquer movimento pode prejudicar toda essa estrutura. A indústria, a marca de roupa, nem a indústria, né? Ela quer entender um pouco mais o consumidor final dela, que é a ponta lá que está levando o produto para casa, não é nem o lojista. Isso parte do ponto de que a indústria quer saber como está se comportando a criação dela, que é a marca dela. A marca, o produto que ela criou, ela quer saber qual está vendendo, qual não está. Eu vejo um movimento muito grande da indústria querendo se aproximar do lojista e fazer essa leitura de consumo na ponta, que sem ferramentas e somente dependendo de representantes, ela não vai conseguir ter essa leitura. Sim. Então, a necessidade de uma boa estratégia e até apoiada com pessoas que entendem, tipo uma agência, que nem a sua, é super importante, né? Deixando claro só que a gente não é uma agência. Não é uma agência, não é agência. Não é agência. Mas é o nosso... Como você se nomeia? É que nós somos uma assessoria, né? Pô, tu tem educação, tu tem a Assessoria. assessoria. Nós temos a tecnologia. Mas é verdade, não é agência, é uma assessoria mesmo. Porque Eu usei a palavra errada. Quando a gente trata de estratégias que a gente conversou antes ali, de ABM, MBM,
quando a gente trata de estratégias de digital mais complexas, elas, só o agenciamento ou só a agência tradicional que cuidaria de post no Instagram, mídia paga, não conseguiria dar suporte a esse contexto todo da estratégia. Entende? Nós temos tecnologias próprias, onde se a gente for montar uma estratégia para o teu ponto de venda final, para o teu consumidor final, nós conseguimos pegar as nossas tecnologias e unir nessa jornada de consumo. Então, a gente tem uma robustez, tu foi lá na empresa, acho que tu percebeu isso, a gente tem uma robustez muito maior quando se trata de estratégia. E nós somos assessoria porque nós tanto montamos o planejamento, quanto também ajudamos a operacionalizar esse planejamento. Eu não sei se foi proposital, mas o local que você escolheu para a tua empresa é um lugar muito criativo, né? O local que ela foi... Universidade, né? É numa universidade, onde tem muito jovem ali, né? E jovem, por si só, já é uma pessoa muito criativa. Sim, Foi proposital isso aí? Ou não? foi proposital. Nós temos não tanto agora, mas nós acreditamos que cada vez mais a gente vai passar por complexidades maiores em contratações, né? Então, como a gente trata com isso? De forma profissional, de forma correta, respeitando o próximo, é isso daí. Então, a gente pensou assim, ó, legal, então vamos fazer o seguinte, se a gente vai passar, não quer dizer que eu concorde com alguns posicionamentos de algumas pessoas dentro da empresa, não concordo, mas eu respeito. E a gente precisa dessas pessoas lá dentro. Então, no começo eu confesso que eu tinha muita crica com o júnior, por exemplo. Pessoas mais júniores, né? Mas eu via que depois passou o tempo, eu percebi que o júnior ele não era o problema estava na minha competência de treinar as pessoas no início dessa jornada de carreira deles, porque ali eles não sabem de nada do que eles querem. Ali é loucura. Trabalhar aqui, de repente estão trabalhando no mercado, de repente estão trabalhando na VEG, de repente estão trabalhando... E eles estão experimentando para entender isso. O teu senso de gestão em cima dessas gerações, então? A gente fez o quê? A gente falou, legal, a gente vai precisar cada vez mais se aproximar e entender esse mundo novo, né, dessas gerações. E nada melhor do que estar dentro de uma universidade, onde a gente tem muitas gerações novas ali, pensamentos totalmente diferentes do nosso, que a gente consegue trazer um pouco disso para dentro da nossa realidade e tornar um ambiente mais criativo, que é o que tu viu lá. A gente tem realmente um ambiente muito legal que a gente fez lá dentro. Investimos bastante naquele ambiente. E ao mesmo tempo mantemos a questão da seriedade da empresa, da gestão, que a gente ainda trata com indústrias e tudo mais. E referente à gestão, é como eu falei antes ali, eu acredito que a gente trata de forma profissional, como tem que ser tratada, a gente tem todos os processos de contratação corretos, a gente não faz mais contratação atravessada, tanto que o Jean, que está aqui conosco, essa vaga estava aberta há 2 meses e pouco, e a gente não ia fazer entrevista, não alinhava. Nosso processo de contratação passa por 3 etapas, né? Primeiro uma ligação, depois a entrevista com o L'Oréal e depois a entrevista comigo, né? Então, são essas 3 as etapas. Eu tô conversando, eu vou olhando pra lá, porque lá na empresa a gente vai... Tá, então a gente passa por essas 3 etapas de contratação. Fechando os 3 pontos, a pessoa vem pra dentro. Então, às vezes, eu não vejo... as empresas criam um monstro ali da ideia de que o júnior é ruim ou que determinadas vieses de pensamento são ruins, mas, no fim, a empresa que não está fazendo um bom processo de recrutação, essa seleção ali no início, para daí tornar esse ambiente dentro da empresa mais gostoso, digamos assim. E tá tudo bem, se não passa lá na empresa, tem diversas outras empresas que vão fechar, vai dar match com aquela pessoa específica. Então, acredito que tudo começa em uma boa onboarding, de treinamento e uma boa estrutura de contratação. 2 pontos principais que a gente acertou agora, né? Pelo amor de Deus, não estamos falando mal dos jovens. É que realmente tem uma dificuldade tem uma dificuldade de postura entre o jovem e o mais jovem, né, o júnior, dos outros profissionais.
principalmente no quesito imediatismo, do imediatismo. Eles querem tudo pra ontem, tudo pra ontem. Mas, cara, eu recordando assim, eu também queria tudo pra ontem. Eu ia falar Nós já dessa maneira. passamos dessa fase. É que a gente esquece, né? Mas a gente também queria tudo pra ontem. Só que no passado era muito mais difícil os líderes do passado, né? Eles não entendiam mesmo. Hoje a gente até tem uma noção, assim, de que não, pô, faz parte, a gente tem que... eles estão amadurecendo também, né? Então, Eu acho que é questão da empresa absorver melhor isso daí e saber lidar com essas diferenças, né? É isso que tu falou. O principal ponto é olhar para trás e entender que a gente já passou também por essa fase. Entender que a gente vive uma época de velocidade de informação diferente, que torna as pessoas mais ansiosas. O que a gente tinha que esperar, a gente assistia Dragon Ball num dia e tinha que esperar no outro dia para assistir de novo o segundo capítulo. É verdade, cara. Então hoje tu pega e tu maratona uma série inteira ali. Então, eu vejo que todo o contexto social, como foi se construindo, levou a gente a ter as pessoas com um senso de imediatismo maior. E a gente, como empreendedor, uma idade, não vou revelar aqui, mas com uma idade maior do que essa gurizada mais nova, a gente acaba não conseguindo compreender às vezes. Mas aí eu acredito que entra muito em autoconhecimento, né? Eu errei nisso lá no início da empresa. Eu errei por não conseguir entender que tá tudo bem. São duas pessoas, são dois mundos diferentes. E se tu não quer esse mundo dentro da tua empresa, faça um bom processo de contratação e breque isso no início. Porque quando entra, todo mundo perde. Não é só a pessoa que perde o emprego ou a empresa que perde o profissional. Perde o tempo também, né? Todo mundo perde tempo, tu perde investimento. A gente sabe que o processo de contratação é caro, o processo de demissão é caro. Então, para nós, assim, acho que 80% dos nossos problemas, 90% com pessoas, foi resolvido com boa onboarding de treinamento e boa contratação. Tem que entender realmente, ó, eu vou te abrir o nosso processo de cultura, eu leio, né? Acho que eu li pra ti, né, já? Pra não falar que eu tô falando coisa aqui que não acontece. Mas tem que ler mesmo. E eu leio todos em topicalizado, ó, isso aqui é o que a gente não é. Isso aqui é o que a gente é. Legal que daí desde o início ele já sabe Exatamente. e espera Exatamente. o que tu queres desenvolver nele Também. e o que tu quer que ele retorne pra você. Perfeito. Só que nem... E aí eu vou fazer um papel contrário, porque nem sempre foi assim. Entende? A gente aprendeu isso tomando porrada na cabeça. Entende? A gente teve um turnover super alto, a gente teve baixa estabilidade de pessoas na empresa. Então veio uma série de problemas até eu olhar e falar assim, pô, peraí. Tem alguma coisa que nós estamos errando também, e boa parte desse erro estava em... E tem um detalhe nessa questão de contratação aqui na nossa região, é que tem muitas empresas boas para se trabalhar. A gente ainda tem essa concorrência aí com empresas gigantescas, com mais até possibilidades do que empresas médias, menores, né? Então a gente sofre um pouco com isso daí. Um poder de investimento maior. Então, exatamente. Vamos falar então assim, de uma coisa que a gente ainda não comentou, que é a Apo Podcast, ApoCast. Inclusive participei, e aí foi onde a gente se conheceu pessoalmente, né? A minha equipe já tinha ido lá fazer algumas imersões com vocês, mas de fato a gente não se conhecia ainda. E aí, pô, vou falar que foi amor à primeira vista, mas vai ficar estranho aqui. Mas foi muito legal ir lá. E, pô, agora tu tá vindo aqui também, né? Mas vamos falar um pouco da ApoCast aí. Por que nasceu, né? Tá. Aí entra nessas estratégias que a gente fala que são um pouco mais complexas, mais caras, né? Mas são estratégias que nos ajudam muito com contas, com key accounts, com contas-chaves e tudo mais. O podcast em si, ele tem o primeiro ponto de distribuição de conteúdo, passar conteúdo para nossa audiência, criar uma comunidade. Mas tem outras estratégias que ele, digamos que é um canivete suíço, né? Então ele funciona para outras coisas também. Uma delas é nos conectar com empresas que seria muito difícil a gente se conectar de outras formas, né? E por que a gente fez isso? Porque a gente tinha uma estrutura grande, a gente tinha uma qualidade de entrega grande, mas a gente estava mais conhecido fora do que aqui em Santa Catarina. E aí a gente começou a fazer o quê? Como que a gente vai se conectar? E aí a gente começou a estressar as ideias. A gente viu que treinamentos estavam muito certos, só que nos conectavam só com uma linha dos tomadores de decisão.
E geralmente nas indústrias é mais do que uma linha de tomador de decisão. E a gente não conseguia chegar nos outros. Onde a gente começou, e eu sempre gostei muito de discutir sobre negócio, sobre empresas, sobre estratégia. E aí até como a gente discutiu, porque então a gente não cria uma vertente de podcast onde consegue se conectar com essas pessoas e o melhor de tudo como bônus para o grupo inteiro, a gente pega as histórias dessas pessoas e repartilha para todos os nossos clientes, nossa base, e aí começa a fomentar, e aí a gente matava várias coisas, matava várias brechas vários coelhos com uma cajadada só, né? Então a gente pegava produção de conteúdo, já era produzido, se tu olhar nossas redes sociais, é muito corte. Muito bom. Nós tinha geração de autoridade, nós tinha distribuição de marca, nós tínhamos pontos de conexão com algumas empresas que antes era muito difícil a gente se conectar. Então, nós criamos, aí entra as estratégias de MBM, né? São ABM, são estratégias focadas em contas específicas. Então, ela serviu como dois mundos, serviu como uma produção de conteúdo mais fácil para a gente utilizar nas nossas redes sociais, para a gente distribuir conteúdo, gerar comunidade, e serviu para outro ponto que é trazer pessoas para a nossa jornada de consumo, né, dentro da nossa estratégia. Então, esse foi os motivos principais da nossa criação. E a gente investiu bastante na sala lá também, tu viu? Ficou legal. Então, a nossa ideia do sofá lá, né? O pessoal chega lá e fala assim, pô, o sofá do Primo Rico. Eu falei, para vocês não precisar ir até São Paulo. E foi o que eu falei quando eu cheguei lá. Para vocês não precisar ir até São Paulo para gravar com o Primo Rico, vocês podem gravar. Não, e o café do Primo Rico também, porque o café era bom, né? Mas e daí, o que tu mais aprendeu com o podcast lá? Eu acho que sim. Porque a gente aprende muito, né? Eu tô aqui, a gente já tá quase em 30 minutos aqui de gravação, eu tô só aprendendo, só absorvendo. E fora o que rola antes da gravação, depois da gravação, que a gente troca muita ideia, tem coisas que não vai pro ar, mas a gente aprende bastante, né? Eu acredito assim, a gente tá numa fase da empresa que isso também foi um dos motivos da gente acelerar mais os nossos podcasts, que a gente cresceu muito rápido, a gente teve uma aceleração rápida, a gente é muito tecnológico, a gente sabe a gente monta estratégias de expansão, a gente entende desse contexto todo. Mas existia outro contexto que seria a gestão da empresa, formas mais... uma visão diferente, né? A gente não tinha comitê, a gente não tinha conselho, a gente não tinha nada, e a gente entendia que eu, como diretor executivo, precisava prestar contas para alguém também. A gente precisava dar um próximo passo de maturidade dentro do nosso negócio. E aí a gente começou, vamos fazer o seguinte, daí tudo foi fechando, por isso que eu falo canivete suíço, né? Então, nada melhor do que entrevistar esses diretores de grandes empresas, né? Grandes indústrias da região. E a gente tem muitos diretores muito bons aqui na região. E a gente começou a utilizar isso para aprender. Só que o que a gente queria aprender era justamente essa questão de como ser simples na gestão. Porque a questão tática e operacional da empresa, ela já está muito bem estruturada. Tem boas bases de processos, estratégias, o pessoal é muito bom em tagueamento, rastreamento digital, tecnologia, eles são muito bons com isso. Mas a parte estratégica, que era a minha visão de negócio, ela era boa, só que eu não conseguia montar os planejamentos efetivamente e garantir que aqueles planejamentos fossem operados. Porque uma coisa, existe uma grande dificuldade em montar um planejamento 2025, e existe outra dificuldade que é operar um planejamento 2025, que a gente sabe que quando a gente começa a operar, vai se desviando, né? Cada um vai trazendo as suas vontades pessoais para dentro do planejamento, e esse planejamento vai se perdendo ao longo do tempo. Então eu enfrentava essas dificuldades nessa época, onde a gente começou a bater papo com essas empresas, com essas indústrias, e eles foram trazendo esse conhecimento que me faltava. Experiência. Eu até eu gravei com... que foi o Ralph da Bold, se eu não me engano. E eu falei, olha que maravilhoso, cara, eu ganho consultoria grátis. Porque a simplicidade com que eles tratam a informação dentro da empresa, e até eu conversei, não foi com ele, foi com outro diretor de outra empresa. Eu conversei com ele, ele falou, tem que ser simples, porque a quantidade de informação que tu recebe aqui em cima, ela é muito alta. Então, para te perder na tomada de decisão, ela é muito fácil. Para nós, principalmente, que a gente tem 3 unidades de negócio,
tem que estar de olho nas três, elas compartilham de ICPs em comuns, então as estratégias, elas são cruzadas. Então é muito fácil a gente se perder. Então trazer simplicidade, trazer leveza para o negócio é muito importante. Eu ia te perguntar assim, ó. Eu vejo que tem as agências de marketing feijão com arroz, né? Que vendem uma ideia mais daquilo que você estava falando lá, de adquirir leads. Sim, Por marketing pago. sim. Eles vão para uma vertente um pouco mais... Transformação digital, digital, estratégias mais complexas. Mais robusto, né? mais pautada em estratégia mesmo. Uma estratégia um pouco mais robusta, que nem a Thaís falou. Nessa questão do podcast, é somado à educação também, né? Uma coisa que vai alimentando a outra. Uhum. Desses podcasts que você vem fazendo, as pessoas que você entrevista, elas também comentam de experiências ruins com agências de marketing que olham só de forma rasa? Qual é o maior problema dessas empresas na questão de marketing? Eu vou falar com alguém que tem bastante experiência com isso. Existe um problema na questão do serviço, é que o serviço ele é muito ilusório, né? No início o serviço ele é muito bom, que ele gera caixa da empresa, mas ao longo do tempo, para te manter a qualidade, é uma complexidade muito grande, e aí tu começa a inflar o teu custo administrativo e operacional para conseguir garantir aquela qualidade. E essas decepções que as pessoas têm com as agências, com as empresas de consultoria, de assessoria, de marketing, está muito pautada numa visão que o mercado criou de que as coisas são fáceis. E aí o que acontece? Essas pessoas que montam essas empresas, agências e tudo mais, compram essas ideias do digital, nunca tiveram outras experiências com negócios efetivamente, e acabam acreditando na ideia de que sim, que se investir... Por exemplo, o tráfego pago eu acho uma coisa totalmente inviável ao longo do tempo. Então não é uma estratégia de canal viável ao longo do tempo. Fica cada vez mais caro? Está ficando cada vez mais caro. Só que aí entra uma questão, não quer dizer que está caro que tu tem que parar de operar aquele canal específico. Então nós erramos, tá? Eu falo isso como Eduardo. Se a gente tem clientes também que a gente falhou muito com eles, né, no passado. E justamente por isso, porque o que a gente vende? A gente vende tempo. Só que aí entra a questão assim, daí supomos, vamos fechar um contrato com uma agência. Quanto vai pagar? 3, 4 mil reais. Pensa assim, pensa quantos 3 mil reais a empresa tem que ter para conseguir sustentar uma operação. E aí tu pega uma subdivisão de tempo. Porque esta equipe que está no núcleo aqui para atender todos esses 3, 4 mil reais tem que dividir o tempo dela para conseguir dar tempo para todas essas empresas. E o que a gente falou antes ali? Que 55% dos testes que a gente faz dentro das estratégias dá errado. Só que quando tu tem um tempo muito subdividido, tu acaba que não consegue pegar esses erros de forma antecipada ou de forma rápida. Entende? Então eu vejo que existem dois problemas. Existe um problema da consciência que o mercado tem sobre o que uma agência pode fazer para ela, e existe outro problema que é a agência, os donos das agências, ter a consciência de que, gente, tu tem que entender antes de qualquer coisa sobre negócios. Porque essa questão do rateio do tempo é uma coisa que vai matar a tua empresa. Entende? Só que aí entra outra dificuldade, porque aí ele dá... Qual que seria a solução para isso? Seria distribuir mais tempo. Só que para distribuir mais tempo, o que a gente tem que fazer? Cobrar mais. Daí existe o que acontece? Existe um viés em mercado que o preço padrão é aquele ali. Então eu vejo que criou-se uma bola de neve, onde as empresas entram nessa bola de neve e não conseguem sair, onde cria muita frustração no mercado, e aonde é um mercado com uma porta de entrada muito fácil, porque tu tem um notebook, consegue ter 100 reais para imprimir um cartão, tu tem uma empresa. Nós investimos 1,5 milhão na nossa estrutura. Tem 1,2 milhão. Mas por quê? Porque a gente entendia que não era esse o jogo que a gente queria jogar. Queria ir para as estratégias complexas, porque daí a gente conseguiria elevar o ticket e a gente conseguiria ter uma distribuição melhor de tempo entre as contas. Por exemplo, a gente vai gravar, a gente tá
tá cotando agora com um cliente. Ele tem 27 mil funcionários. 7 mil funcionários. E existe uma estratégia que a gente tem que desenhar para essa empresa. Imagina O cara não é do têxtil, eu tenho certeza. Não é do têxtil. Imagina a gente montar uma estratégia para essa empresa cobrando 3 mil reais. Imagina o tempo que vai demandar disso daí. Entende? Então, a grande sacada, inclusive se tiver agências nos ouvindo, pensa que o que tu vende é tempo. Entende? Tempo e tempo qualificado, né? Então, quanto mais tempo tu desprender pro projeto, melhor vai ser o projeto, porque antes tu pega os erros. Entende? Tem uma coisa que acontece nas agências que é o seguinte. A agência ela é muito boa na mão do dono. Aí, quando essa agência começa a ter muito cliente, aí começa a perder a qualidade por conta do tempo, inclusive. Sim. Você acabou de comentar. Da própria agência. Sim. Porque a gente... eu vou fechar uma parceria com você aqui, tá conseguindo vender uma ideia muito legal, uma solução muito legal para mim. Quando tu terceiriza isso para tua equipe, já perde um pouco da qualidade. E aí, quando você se divide ainda mais, por mais gente na tua equipe, vai perdendo cada vez mais. Isso é importante de ter, a empresa ter métodos, né? Métodos para a equipe, processos para a equipe seguir. Para não perder essa qualidade na entrega. Porque o que mais as agências perdem é na entrega. Sim. Elas se vendem muito bem, mas é a entrega que é o... Thaís. E até perguntar qual é o teu maior desafio baseado nesse ponto. Então, vamos pegar assim, ó. Agora vocês vão entendendo como se formou as outras unidades de negócio. O que a gente tem que fazer para que o que eu conheço passe para o próximo? Anotar, criar método. Educação. Empresa de educação. Então, a gente começou com treinamentos. O que a gente precisa a mais para garantir essa qualidade de entrega? Método. Método é o quê? Processos. Qual que é a nossa outra unidade de negócio? Uma ferramenta de fluxo de processos no code. Então, tu consegue montar os fluxos de trabalho ali dentro. Então, nós meio que montamos o nosso próprio ecossistema de soluções, que um cliente nosso, o Jean, chama de One Stop Shop. Então, tu consegue todas as soluções do mercado B2B em um local só ali nesse sentido de contexto de vendas e marketing. E processos. Porque a gente encontrava essas dificuldades em padronização de processos, a gente encontrava essas dificuldades em as pessoas conhecer o que eu conheço de negócios, porque eu tive outros negócios antes, não deu certo por uma série sucessivas de erros. Então, esse conhecimento, ele tem que ser passado para frente. É onde a gente começou a montar as outras unidades de negócio, que a gente começou, por exemplo, a educação com treinamentos internos. Até que um empresário chegou para nós e falou assim, trazer um amigo meu que é empresário de fora, temos um produto aqui para vender. Entende? Aí a gente começou a formar a educação. Então, hoje eu posso falar de boca cheia, assim, que se eu vender e se eu entregar, vai ser uma qualidade pior do que se eu vender e eles entregar. Entende? Só que se tu for lá na empresa, tu vai ter relatório até do... o que foi combinado naquela reunião tal. Lembra dos gravadores que eu falei? Tá aqui. Como que foi o briefing da reunião inicial? Foi bom? Teve definição de CP? Teve quem a gente quer atacar? Quem que é os clientes? Por quais canais eles consomem? Teve isso daí? Vamos olhar na pauta. A gente tava falando disso fora dos bastidores aqui antes de gravar, né? Mas é legal a gente falar o quanto a IA vem ajudando a tua empresa e pode também ajudar o têxtil, o setor da moda, o pequeno varejista, grande lojista, né? Comenta o que a IA tá fazendo na tua vida e na vida dos teus clientes. Eu acredito que existem duas empresas no futuro. As que utilizam IA e as que vão deixar de existir. Então, a utilização da IA foi para nós assim, um divisor de águas, principalmente em eficiência e tempo, né? Então, o que a gente estava falando antes aqui, até para compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, a gente tem ferramentas para transcrever. Supomos que nós estamos fazendo uma reunião, uma primeira reunião de introdução do projeto aqui. Vocês vão falar a gente sempre pergunta as frustrações de vocês, porque a gente deixa essas frustrações anotado
Porque vocês têm uma pasta, digamos assim, lá na empresa, e ali tá as frustrações de vocês, porque daí o pessoal que cuida do projeto de vocês evita essas frustrações aqui. Então a gente pergunta as frustrações, a gente pergunta ICP, vocês têm bem determinado quais são os objetivos dos Vai clientes de educando vocês. a IA. Vai educar. Tá, supomos que a gente tem um gravador de voz aqui, tá? A gente tá fazendo a nossa reunião e a gente tá colocando um gravador de voz aqui. Existem 2 tipos. A gente pode pegar vou soletrar, é MEETGEEK, que ele é uma ferramenta, é Meet Jack, é uma ferramenta de gravação de voz e transcrição. Só que ele não é integrado ainda com a IA. Tem outro que é um produto físico, que é o Plound Note, que ele é um produto físico e ele já é integrado com o ChatGPT. Então a gente utiliza os 2. Eu, pessoalmente, utilizo o Plound e o pessoal da empresa utiliza outra ferramenta. Então, supomos que nós estamos fazendo uma reunião aqui. Essa reunião em específica, ela está sendo gravada. E aí, o meu papel como alguém que conduz a reunião é fazer que vocês falem como comediantes, as frustrações, o ICP, quem que é a persona, como que vocês vendem para eles hoje? Por que vocês vendem? Por que vocês conseguem vender? Por que o dealer consegue vender e a outra pessoa não consegue vender? Aí a tua narrativa de vendas, como teu pitch, os teus gatilhos que tu usa, vamos bater um papo sobre isso. Agora vamos bater um papo sobre a visão de vocês de marketing. Como vocês veem topo de funil, meio de funil, vocês já têm consciência sobre isso? Não tem? E aí a gente vai, e a ferramenta está gravando. Depois a gente vai fazer o quê? Essa ferramenta, ela transcreve toda essa reunião, transcreveu toda essa reunião, e a gente vai topicalizando, ela já te dá toda topicalizada, ó, no minuto tal, vocês falaram sobre ICP, do minuto tal, vocês falaram sobre canal de venda, no minuto tal, vocês falaram sobre frustração, minuto tal, e ela vai separando. E aí a gente pega esse resumo e a gente joga para dentro de um comando que a gente tem dentro do ChatGPT, um assistente nosso. Daí a gente cria um assistente da empresa de vocês dentro da nossa. Porque daí tudo que vocês falaram, a gente começa a jogar para dentro da nossa inteligência, que é de vocês lá dentro. Então, tudo que a gente produz, ela vai ser reflexo do que vocês vão compartilhando das reuniões conosco. Pô, essa ferramenta é ideal para quem faz reunião de conselho, reunião de estratégia, reunião de liderança, né? A gente fez uma... Vai construindo uma ideia de que, pô, se usar mesmo, souber usar, meio caminho andado aí para as decisões, né? Eu fiz uma mentoria para uma empresa onde a gente fez a implantação de IA em rituais, né? E dentre esses rituais não era conselho, era comitê. E a gente teve que subdividir melhor a pauta deles, porque eles precisavam a inteligência, ela é inteligente, mas ela precisa que tu alimente ela com informações bem subdivididas, informações trabalhadas, né? Dados trabalhados. Aí a gente fez um trabalho nas pautas, aí todas as pautas da reunião do comitê / conselho que eles tinham ali, a gente, por exemplo, fechavam o ano, eles pegavam todas essas pautas, jogam para dentro da IA, e a IA dá a transcrição do direcionamento que foi planejado estrategicamente e as pautas do que eles estavam discutindo se tinha correlação com esse planejamento inicial da empresa ou não. Porque acontece nas reuniões, muito é virar papo de comadre. Tá? Então a gente começa a falar que a gente está falando de marketing, do ICP e não sei o que, daí o outro já puxa assim falando, não, mas teve uma vez que eu vendi, foi muito legal, parei para tomar um café, o cliente me recebeu e não sei o que. Perde um tempão ali. E aí vai se desviando o foco das reuniões, as tomadas de decisão e tudo mais. Então a gente sempre tem um mediador nessas reuniões, a gente tem um mediador e a gente tem uma pessoa responsável pela pauta, né? E essa pauta ela tem que estar bem organizada, porque depois a gente vai pegar ela, vai jogar para dentro do nosso assistente, dentro da IA, e a gente vai jogar para dentro da IA e ela vai dar a transcrição para nós do que é bom e o que é ruim. E isso por exemplo, isso é uma das coisas que a gente faz de serviço para as empresas. Então a gente vem aqui e estrutura a utilização da inteligência artificial para vocês, como vocês vão aplicar ela no negócio de vocês. Por isso que é muito mais que agência, entendeu? Então a gente faz toda Tem muita coisa que fica na teoria e a indústria não, a fábrica ou a própria marca não usa. Mas, cara, porque parece ser um bicho de 7 cabeças. A gente tá falando de coisas bem técnicas aqui, siglas em inglês e tudo mais.
Mas é muito mais simples do que parece, né? Para quem não abriu ainda o ChatGPT, ele é meio... É igual o Google, é bem instrutivo que fala? Como é que é? Exato, Intuitivo. É bem intuitivo. É uma palavra que tu vai ouvir bastante na tua nova empresa. Por quê? Porque a usabilidade, ela tem que ser muito intuitiva das plataformas digitais. Ah, tá. Nesse ponto, sim. Senão tu perde a Tem que usabilidade. tem que ser rápido, né? Aqui, ó, eu trouxe para vocês verem. Ó, essa aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza para transcrição. Eu gravei um pouco da nossa conversa e ela já deu um resumo da nossa conversa aqui, separado em tópicos. Ela separa tópicos, insights, separa... Exatamente. E aí eu pego esses tópicos, uso de ferramenta Organiza informações. decisão. Ó, aqui, ó. Uso de ferramenta IA e decisão. Então, a gente falou sobre isso. E eu pego isso daqui, venho aqui no chat. Venho aqui no chat GPT. Eu tenho meus agentes aqui. Tenho agente para propostas da Apple. Análise de pautas. Jogo aqui para dentro, copio e colo, que eu copiei lá. Ele já vai me dar a análise da reunião. Cara, é muito legal. Em 3 segundos. Uma empresa mais tradicional está aceitando toda essa tecnologia? Porque às vezes eles ficam não querendo passar dados ou não expor. Como é que está essa correlação? Tem um gráfico de curva de adoção, né? É normal que as empresas maiores eles tenham uma curva de adoção mais lenta, né? Que eles fiquem para a curva, eles chamam a cauda longa, que são os retardatários ali. Então isso já é normal. Eles não têm características inovadoras. O que a gente vê de movimentos agora são indústrias criando seus labs, seus laboratórios de desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação e tudo mais, porque eles perceberam que a tecnologia é uma fonte fundamental de desenvolvimento da empresa, estratégico, futuro e de velocidade. Então, agora que está tendo esse movimento maior. Existem preconceitos, por exemplo, o ChatGPT, tu precisa de bons comandos para que ele funcione bem. Só que esses bons comandos tu tem que virar um bom coach, tu tem que fazer boas perguntas. E a maioria das pessoas fazem o quê? Vou bater papo com o meu assistente aqui. Supomos que tu já fez todo o cenário, tu montou o assistente, tem uma boa descrição aqui, né? Então, vou bater um papo aqui. Preciso vender mais. Essa é a tua pergunta. Pô, o que tu vende? Um leque gigantesco de coisas que ele pode responder. Então, aí as respostas vêm genéricas. Porque senão vem muito depende, né? Depende. Depende. Ele sempre vai te dar alguma coisa. Mas as respostas, elas são genéricas. Aí as respostas sendo genéricas, esses donos de empresas, indústrias, acabam falando assim, ó, não funciona, a resposta é muito genérica. Então, por isso que eles são, geralmente, tratam como retardatários nessa curva, né? Como últimos adeptos, enfim, eu não me lembro as terminologias dessa curva de adoção correta. Então, é normal. Já empresas como a nossa, elas já estão na rampa da curva ali, que é empresas que buscam mais porque dependem muito da tecnologia para trazer coisas para dentro. Mas assim, como eu falei, existem 2 tipos de empresa, a que utiliza e a que vai deixar de existir. Porque ela te dá uma velocidade de tomar a decisão muito mais rápido, ela te dá consciência sobre coisas que tu não via antes, e a regra é, a tua empresa chegou até aqui, mas pro próximo nível, tu tem que aprender coisas diferentes. Coisas que... Direto. Exatamente. Nós temos que usar mais, né, Thaís, ainda. Muito mais. A gente tava falando sobre tudo que envolve de produtos e serviços aí da Apple, né? E ao mesmo tempo aprendendo com vocês, mas você também tem um lado palestrante aí que a gente não comentou aqui, né? O que você aborda nos teus treinamentos de palco aí, vamos chamar assim? Tá. Na verdade, nós somos ao contrário, né? Nós construímos estratégias e no tempo vago eu sou mentor, né? Que a gente chama. Sou palestrante. Então, não ao contrário, eu não sou palestrante e abri empresas depois disso. E nada contra também quem fez isso, tá? Mas a nossa ideia foi sempre trazer conteúdos que fossem mais práticos. Por exemplo, na nossa imersão, que a gente vai ter agora dia 17/10, eu vou falar sobre isso. Eu vou abrir o ChatGPT, vou abrir os transcritores, vou ensinar a fazer isso, falar, gente, a gente faz isso assim, a gente faz isso assado.
fazem lá? Vocês já fazem? Vocês não fazem? Então, a nossa ideia de, quando a gente entrou para esse mundo de educação, de palestras e tudo mais, foi sempre trazer conteúdos mais práticos, realmente que a pessoa conseguisse sintetizar aquilo no dia a dia dela. E isso é engraçado porque no final do ano passado eu dei uma palestra para 2.000 pessoas. E eu fui a pessoa a dar a palestra depois do Felipe Tito. O Felipe Tito depois fui eu. O Felipe Tito é isso, né? Stand-up, né? E aí chega o Eduardo lá com balde de água fria de conteúdo técnico, né? Então, eu já entrei no palco, obviamente, falando isso. Falei, gente, ó, o meu objetivo aqui com vocês é entregar coisas que mudem a vida de vocês dentro das empresas. Esperem conteúdo. Né? E aí a gente começa. Então, eu sempre alinho essas expectativas, alinho com o pessoal na imersão. Gente, às vezes é maçante, mas porque tem que ser maçante. Entende? Às vezes ninguém gosta de ouvir sobre análise de planejamento estratégico, que não sei o que, não sei o que. É chato, cara. Eu não gosto. Mas é necessário. Aí é onde entra rituais, maturidade e tudo mais. Então a gente tem um viés, sim, com uma característica de palestra, de mentoria, mas o nosso papel sempre, o meu papel principalmente sempre foi, ó, eu quero só transmitir conhecimento do que a gente sofreu. E não é sempre o mesmo tema, então... A gente monta uma grade de conteúdos com pilares de vendas e marketing, autoconhecimento e liderança e de gestão. Então a gente sempre migra entre esses três. São programas de formação. Então tu pode pegar a pauta do ano e colocar os teus líderes lá dentro eu quero fechar o pacote da imersão da IA, da imersão de gestão, da imersão de estruturas e processos, dessa ao longo desse ano. Eu quero estar com vocês nesse programa de formação. Fora o programa de formação presencial, aí a gente tem a plataforma online, que é uma plataforma com diagnósticos, acompanhamento da evolução do aluno, entre outras coisas, que daí faz parte da combinação do ecossistema de educação. Bom, vamos dizer que a venda é o topo da pirâmide, né? Vocês estão dando base da pirâmide, né? Vocês estão dando uma base muito forte para que as empresas cheguem no topo. Mas é uma base não desconectada do topo, né? Porque eu vejo que muitas empresas elas fazem uma base sólida, forte, mas que não conversa nada com o topo. Então, eu acho que o segredo das boas estratégias no estilo pirâmide é que todas as partes da pirâmide se conversem, né? Eu acho que essa é a parte mais legal aí do... Perfeito. É quando a gente tem Tu falou no podcast, né? Pô, vou conversar com um cara super técnico. E eu não me acho técnico, é que eu vivo com pessoas de um mundo que eles são técnicos. Tu vai conversar com os programadores lá, tu não entende nada do que eles estão falando. Eu sofro, né? Então, o que acontece? Eu vejo que existe uma questão quanto maior a empresa, ou quanto maior a velocidade de crescimento da empresa, que foi o nosso caso, nós encaramos 2 problemas principais. O volume de link de comunicação, ele aumenta drasticamente. Quanto maior a quantidade de link de comunicação, mais deficiente é a tua comunicação dentro da estrutura. Né? E por quê? Porque nós somos gestores muito do campo. Então, nós não aprendemos ainda a ser gestores efetivamente de parar, sentar a bunda na cadeira e fazer gestão. Que é o que eu falei antes, que a gente está buscando se desenvolver muito agora. E o outro problema é, se tua empresa cresce muito rápido dentro de um ano, se ela dobra de tamanho a cada 6 meses, dentro de um ano, tu vai ter mais do que 50% das pessoas com menos de um ano de casa. E aí tu tem outro problema que é outra esfera. Então tu linka 2 problemas que viram uma bomba atômica, né? Então, que é a questão dos links de comunicação em excesso sendo expandidos, com a questão de 50% das pessoas ter menos de um ano de casa, e aí te gera um problema muito grande dentro da empresa, de cultura, de ritual e tudo mais. Por isso que ter essa evolução rápida da Apo, para nós foi maravilhoso, foi muito doído, mas foi maravilhoso porque trouxe esse conhecimento prático para nós. Então hoje a nossa educação, as nossas palestras, ela traz esse contexto de trazer luz para coisas que acontecem no dia a dia, que a gente passa todo dia. O canal de venda que dá certo e para de funcionar. Por cargas da água a gente tem que descobrir estratégias de marketing que são efetivas e do nada param de funcionar. Então, diversas outras coisas, né? Você que está assistindo a gente
a gente não empreende, fala que, pô, os caras... Por que o meu patrão ganha mais que eu, né? Ele não faz nada. Vai, abre um CNPJ, enfrenta todos os desafios aí por trás de ser empresário, e que a pessoa vai entender o porquê que a gente ganha bem quando ganha, né? Exatamente. Eu acho que criou-se uma romantização muito grande, né? Porque o mercado, da mesma forma do marketing, que é a tua atuação, mostrou que aquilo era muito fácil. Então, portas de entrada foram criadas de forma muito fácil. O empreendedorismo, uau, liberdade financeira. Botou a palavra liberdade no meio, cagou tudo, né? Porque não é liberdade. Tu tem que ter maturidade, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter comprometimento. Tu chega mais cedo, tu sai mais tarde. É igual você entrar na academia achando que no primeiro treino vai ficar grandão, forte, musculoso, né? Exato. Às vezes o resultado nunca vem do jeito que você imaginou. Mas tem que começar e insistir até dar certo, que é... Constância, né? É a constância. Também. E eu vejo muita gente boa, até pessoas que estudaram comigo, pessoas muito boas que deveriam muito ter empreendido e não tiveram a iniciativa também. Tem essa palavra iniciativa que tem que ser legal, né? Nesse lado de empreender e tomar iniciativa, então, nesses 5 anos, tu vem aqui no podcast contando uma história de que parece que é muito mais, né? De tempo do que 5 anos, né? Sim. São 5 anos bem aproveitados. A gente tem uma velocidade de mudança muito grande na empresa. E aí entra no que a gente estava discutindo agora, que é, eu acredito que como ser médico, ser advogado, não é para todo mundo. A gente vai numa vertente contra o mercado, né? A gente diz assim, empreender também não é para todo mundo. E tá tudo bem. Porque tem uma diferença de empresário para empreendedor também, né? Perfeito. A gente consegue criar essa subdivisão, né? Tá em níveis de conhecimento, maturidade, estruturas de empresa e tudo mais. Mas eu acredito que o que mais me trouxe de riqueza nesses 5 anos foi conhecimento. O Eduardo, 5 anos atrás, se estivesse conversando com o Eduardo hoje, eu acharia o Eduardo de hoje super legal. Realmente não foi sorte. Realmente não foi sorte. A gente tem uma velocidade de mudança muito grande na empresa. A gente tem uma velocidade de adaptação ao mercado muito grande. E toma risco. Toma risco. Eu sempre falo, tu quer empreender, tu tem que entender que tu tem que ir até onde tua barriga aguenta. O friozinho ficou muito intenso, tem que começar a medir o tamanho do teu chute que tu vai dar. E eu sempre fui o que chutei na cabeça. Eu falei, vou chutar na cabeça. Se eu acertar o pescoço, tô no lucro, né? Então, eu sempre tomei muito risco. Entende? Mas com... todo mundo fala... Risco pautado, né? Um risco pautado. No começo não era tão pautado, não. No começo tem menos a perder. Perfeito. Aí é onde entra essa questão. Tu tem que... eu vejo que tu tem que... Cara, é o teu estômago, é a tua vontade. Tu tem que entender que vai dar errado. Eu já vim de outra... eu já vim de um problema com uma empresa. O pessoal quiser saber... tem lá no topo do meu perfil, conta um pouco a história até do porquê do nome Apo. Então, eu acredito que nossa maior ferramenta da empresa hoje é a melhoria contínua. Disparadamente, assim. A gente brinca, às vezes a gente faz reunião com o time de gestão, eu boto uma cadeira na ponta, assim, eu falo, aqui tá o cliente. O que ele queria ouvir de vocês? Qual que é a dificuldade dele? Qual que é o medo dele? Então, a gente tem um foco muito grande em criar soluções para o mercado, para os clientes, e um foco de melhoria contínua bizarro, assim, bizarro. Isso é uma das coisas, assim, que coloca a gente disparado de outras empresas. Porque, tanto que tem uma frase lá na nossa parede, lá que tu viu, crescimento é desconfortável, né? Então, a gente encara isso ao pé da letra. Muito parecido com a gente, né, Thaís, nessa questão aí. Só que a gente não deu nome para isso, mas a gente vive e respira melhoria contínua nos nossos negócios. A gente é muito autocrítico com as nossas coisas também. E faz crescer, né? Olha, curioso, né? Muito senso de curiosidade para tentar o melhor, aplicar o melhor e aí então colher resultado. Exatamente, corrigir a rota rápido. E aí a gente investiu em tecnologias que a gente já matou a tecnologia. Então a gente é assim, toda hora. Alguém que veio aqui que falou em errar rápido e corrigir mais rápido ainda, né? Thiago Rai. O Thiago, falou uma coisa assim, parecida com isso. Só que na prática é um pouco diferente, né? Porque quando a gente fala, a gente investiu, por exemplo, em uma tecnologia que a gente colocou lá, tinha uns 90 mil reais, mais ou menos, 100 mil, e não deu certo. E aí tu faz o quê? Tu mata a tecnologia ou tu continua tentando?
Então essas são as decisões difíceis. A gente matou a tecnologia e bora pra frente. Nós fizemos um movimento parecido no e-commerce. A gente tentou e-commerce, assim, ó, não dava prejuízo, mas não tava escalando da maneira que a gente imaginava. Daí não compensava pra gente manter a estrutura. Ia demorar muito tempo. Aí a gente pensou em fechar até pra não consumir energia de outros negócios que estavam escalando mais rápido. Então é decisão. Daí, poxa, que ruim ter isso no meu currículo, uma empresa de insucesso. Cara, são experimentos, são os laboratórios que a gente tem que fazer. E não pode ter essa vergonha de errar. Tem que botar... Por que tem pessoas que se dão muito bem? Porque elas se dão o luxo de errar muito mais que as outras, Sim, né? perfeito. Então é importante esse laboratório, é importante não escutar muito a voz do mercado em te criticar. Pô, tu tem um projeto aqui no teu currículo que deu errado, né? Mas não importa, se a gente tem 30 lutas e das 30 a gente perdeu 20 lutas, a gente perdeu 10 lutas e ganhou 20, tá top. E tá com mais ganhos do que percas. As pessoas falam que vão lá na empresa, se deslumbram, né? Porque é uma estrutura eu acho muito bonita. Muito legal, parabéns. E falam, nossa, como você acerta bastante, né? Eu falei, não, é que eu erro mais. E o laranja, muito mais. E o laranja caiu bem lá pra vocês, né? O laranja. Laranja. Nem queria falar aqui, ó. O tênis laranja também. Não, mas o laranja caiu bem lá. Cara, poxa, brigadão aí por ter vindo aqui prestigiar o nosso podcast também. Vou deixar aqui nas descrições todos os acessos possíveis para chegarem até vocês, né? E, cara, brigadão aí. Deixa sua... Thaís, eu também agradecer a Thaís aí pela participação de hoje, que tá sempre por trás das câmeras, mas é uma apaixonada. Mais ouvindo do que uma apaixonada por marketing, ela que coordena tudo aí pra gente, todas as empresas e também os bastidores do Talktaste junto com o Eduardo. Cara, brigadão aí. Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que o que tu falou isso é verdade, né? Tem pessoas que a gente tem match, afinidade. E a gente fala, caraca, parece que eu conheço há muito tempo já. Daí, mas isso sabe que isso é um problema na hora de contratação, né? A gente se empolga, daí a gente vai conversando, quando vê a gente tá fazendo um churrasco junto com a pessoa que é pra contratar, porque fala, meu Deus, ele é muito gente boa. E não sei o quê. Então, acho que a gente tem esse negócio de gostar de se conectar com pessoas. Então, agradeço o carinho, realmente eu admiro demais vocês. Gostei muito da estrutura de vocês, parabéns também. E vamos marcar o próximo. Com certeza. Em ambos os locais. Que tem bastante assunto pra gente falar, principalmente quando a gente puxa IA. Daí a gente se empolga e a gente... Não, IA é muito, né? Muito. E dá pra gravar um podcast de IA todo mês, porque do jeito que a coisa tá indo, né? Evoluindo. Tem um algoritmo, só pra gente encerrar, que fala assim, ó, o potencial de processamento de uma inteligência artificial, ela dobra de tamanho a cada 3,8 meses. Cara, o que é isso? Dentro de 10 anos, nós vamos ter o Thanos na Terra. Né? Então, é absurdamente alto, né? Não, né? É verdade. É verdade. Mas tinha uma informação que a IA era não sei quantos Wikipédias juntos, né? De informação. Agora já quadriplicou, cara. É loucura. Imagina o quanto inteligente é, né? Mas show de bola. Galera, deixar o papo pra próxima. Vamos deixar essa parte pra próxima aí. Pessoal de casa, muito obrigado por mais um Talktaste aí concluído com sucesso e a gente se vê nos próximos episódios. Mas antes de encerrar, não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço, valeu, até mais.